Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael, professor de Física, e no vídeo de hoje nós vamos começar a resolver a prova da FUVEST primeira fase, FUVEST 2021. A prova que eu consegui aqui na internet é a prova do caderno V, e nós vamos começar a resolver a prova de Física pela questão 45. Pelo que eu dei uma olhada aqui na prova, foi a primeira questão de Física. Para o nosso vídeo não ficar muito longo, nós vamos resolver de 2 a 3 questões aí por vídeo, e aí eu vou postando na sequência um vídeo por dia, tá bom? Bom, então começando aqui pela questão número 1, lembrando que é a prova de 2021, caderno V, questão 45, prova da primeira fase. Ele fala assim, considere as seguintes afirmações. Primeiro, uma pessoa em um trampolim é lançada para o alto. No ponto mais alto de sua trajetória, sua aceleração será nula, o que dá a sensação de gravidade zero. Bom, como vocês gostam de dizer, né, essa frase, essa afirmação, ela é uma pegadinha, porque, na verdade, o que é nulo não é a aceleração. O que é nulo é a velocidade. Bom, imagine, vou pegar aqui até a caneta que eu estou utilizando, eu joguei a caneta para o alto, certo? A caneta vai subir, 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 chega num ponto que a gente vai determinar como ponto mais alto, que ela para de subir. A partir daquele momento ela vai inverter o movimento e começar a descer, certo? Ou seja, quando você joga um objeto para cima, quando você lança esse objeto para cima, ele sobe até uma determinada altura, que nós vamos determinar aqui como altura máxima. Então a gente representa pela letra H. Então essa aqui é a minha altura máxima. E quando ele chega na altura máxima, significa que a velocidade dele é nula e não a aceleração. Então aqui nós podemos afirmar que a velocidade final desse lançamento para cima chegou igual a zero. E a garantia disso é justamente porque se a velocidade dele não tivesse chegado a zero, ele continuaria subindo, tá? Então a velocidade dele é zero. A aceleração não é nula, porque quem está atuando nesse objeto o tempo todo é a própria gravidade. Enquanto ele sobe, a gravidade atua como um freio, ou seja, a gravidade tem o módulo negativo, tem o valor negativo. A partir desse momento que ele atinge a altura máxima, a gravidade vai aumentar a velocidade desse objeto, ou no caso dessa pessoa. E aí, então, a gravidade no movimento de descida atua como uma aceleração. E aí o sinal é positivo, tá bom? Então, no movimento de descida, gravidade positiva, movimento de subida, gravidade negativa. Então, aqui ele tentou induzir o aluno ao erro, dizendo que a aceleração seria nula. Não é a aceleração, é a velocidade, tá bom? A aceleração ela permanece constante durante todo o movimento, que é a própria gravidade, tá bom? Então aqui ele até tentou induzir, dizendo que isso daria a sensação de gravidade zero. Então afirmação 1, falsa. Próximo. A resultante das forças agindo sobre um carro andando em uma estrada em linha reta, então isso aqui é importante. Imagine um carro que ele está percorrendo aí uma estrada no movimento, né, uma linha reta. Isso é importante porque esse carro ele vai ter uma força peso que aponta para baixo e ele vai ter uma força normal devido ele estar apoiado no chão. Bom, se ele está em equilíbrio, se ele não sobe, se ele não levita e se ele não afunda no asfalto, quer dizer que essas forças estão em equilíbrio. Então aqui eu posso dizer que a força normal ela tem a mesma intensidade que o peso. Bom, continuando a frase. Então ele fala que ele quer descobrir qual é a resultante das forças agindo sobre um carro. Então vocês já viram que duas forças aí resultaram na direção vertical no valor zero, tá? E aí agora vamos analisar as forças na horizontal. Aí ele fala assim que esse carro ele está desenvolvendo uma velocidade constante.
Se a velocidade é constante, quer dizer que não tem aceleração. Então, se não tem aceleração, segundo a lei de Newton, quando não há aceleração, não há força resultante. Então, você não tem força resultante atuando nem na vertical nem na horizontal. Portanto, ele fala aqui o seguinte: o resultado das forças agindo sobre um carro andando em uma estrada em linha reta a uma velocidade constante tem valor diferente de zero. Mentira. A gente acabou de perceber que as forças resultantes envolvidas no problema em questão apresentam o valor exatamente igual a zero. Então, a afirmação 2 é falsa. Afirmação 3, ele fala assim, ó, as forças peso e normal atuando sobre um livro em repouso em cima de uma mesa horizontal formam um par de ação e reação. Gente, a normal e o peso, eles não representam uma ação e reação, tá? O peso, ele acontece pelo fato de você estar sujeito a um campo gravitacional. Então, o fato de ter gravidade em um determinado local gera força-peso, certo? Pelo fato da gravidade local. E a normal, ela ocorre pelo fato de ter uma superfície de apoio. Então, no caso aqui, ele deu o exemplo de uma mesa. Então, aqui eu posso ter um livro em cima dessa mesa. E o fato dele estar apoiado sobre a mesa, eu tenho aqui uma força dirigida para cima, que é denominada normal. Essa normal, ela está em equilíbrio sim com a força-peso, mas isso não quer dizer que eles constituem um par de força, ação e reação, tá bom? Ação e reação, por exemplo, você dar um soco na parede, você bater um prego com um martelo, você empurrar um carro, aí sim tem uma questão de ação e reação. Agora, no caso da força normal e da força peso, isso não se caracteriza, tá bom? Então, essa afirmativa é falsa. Portanto, a questão 45, ela ficaria com a alternativa correta na letra E de elegante. Nenhuma dessas afirmações são corretas, beleza? Se tiver dúvida, deixa nos comentários aí que eu posso explicar de um modo mais... de uma outra forma para ver se eu consigo tirar essa dúvida, certo? Bom, vamos para a questão agora 46. Vamos subir aqui só um pouquinho. Espera aí, só... Deixa eu dar uma pausa aqui para o vídeo não ficar muito longo. Bom, vamos lá. Voltei. Seguinte, questão 46, ele fala assim, ó. Um vídeo bastante popular na internet mostra um curioso experimento em que uma garrafa de água pendurada por uma corda é mantida suspensa por um palito de dente apoiado em uma mesa. Esse vídeo rodou a internet, né, no ano de 2020, e ele trabalha justamente a questão de estática, né, estática do corpo extenso. Bom, deixa eu descer aqui só um pouquinho. Vamos descer aqui um pouquinho. Vamos ler a questão, depois a gente volta lá para o desenho. O truque só é possível pelo uso de outros palitos, formando um tipo de treliça. A figura à direita da foto mostra uma visão lateral do conjunto, destacando duas forças que atuam sobre o palito 1. Nesta figura, F é a força em que o palito 2 exerce sobre o palito 1, aplicada a uma distância L do ponto A na borda da mesa. P é a componente vertical da força em que a corda exerce sobre o palito 1, aplicada a uma distância D do ponto A. E θ é o ângulo entre a direção da força e a vertical, a força F.
Para que o conjunto se mantenha estático, porém na iminência de rotacionar, a relação entre os módulos F e P deve ser... Então ele quer que você determine aí matematicamente o módulo de F relacionado ao peso desse sistema que ele desenvolveu aí, tá? Bom, vocês viram ali que ele falou que o objetivo é manter essa configuração, ou seja, estático, parado, porém na iminência de rotacionar. Pelo que ele afirma aqui para a gente no desenho, quando ele fala em rotacionar, seria alguma coisa do tipo assim. Essa força F, ela está fazendo aqui uma força na direção vertical para cima, que nós podemos chamar aqui de Fy. E aí, se você reparar, Fy é uma força para cima e peso é uma força para baixo. E esse objeto só está em equilíbrio, que seria isso aqui, porque essas forças estão em equilíbrio. Se a força Y for um pouquinho maior que o peso, esse objeto acaba subindo. Se o peso for um pouquinho maior do que a força Y, esse objeto acaba descendo. Então ele cairia. Então a gente tem que partir do princípio que esses dois caras aqui, eles estão em equilíbrio. A força Y na direção vertical e a força peso na direção vertical também, só que apontando para baixo. Tudo isso é tomado como referência nesse ponto de apoio A, que é onde está a mesa aqui. Ó. No desenho seria essa parte aqui, ó, certo? Na fotografia, quer dizer. Então aqui. Então o que você vai pensar? Como esse objeto está em equilíbrio, você coloca aí um sinalzinho de igual e fala, olha, a força que está sendo feita para cima, ela está em equilíbrio com a força que está sendo feita para baixo. Quem é a força que está sendo feita para cima? É uma tal de Fy, que eu acabei de dar esse nome para ela. Então aqui, ó, Fy, ela vai ser igual à força que direciona e aponta para baixo, que nesse caso é o nosso peso. Certo? Até aí tudo bem. Agora eu preciso encontrar quem que é aqui a minha componente Fy. Então o que eu vou fazer aqui na minha componente? Eu vou observar que esse ângulo θ aqui, ó, ele se repete nessa direção aqui. E se eu tenho o F, eu posso pensar que ele seria a hipotenusa de um triângulo. É só eu fechar um triângulo aqui em cima. O Fy ele estaria encostado no ângulo, ou seja, ele seria o cateto adjacente, né? E eu costumo falar para os alunos o seguinte, se ele está colado nesse ângulo é porque eu uso cosseno. Então, para eu determinar Fy, é só eu multiplicar o total da força F pelo cosseno do ângulo θ. Isso aqui é meu Fy, beleza? Igual a minha força peso. Então aqui eu já equilibrei as forças, legal. Só que quando a gente está estudando estática, a gente aprende um conceito em física que seria o torque. Então aqui eu estou tentando equilibrar o torque para que as coisas não rotacionem. E o que é torque? Ou então também pode ser chamado de momento de uma força. Momento seria a força multiplicada pela distância em que essa força é aplicada. Então as forças eu já determinei, é Fy e peso. O que está faltando eu fazer aqui é multiplicar pela distância do ponto de apoio que essas forças realmente estão aplicadas. E aí, deixa eu mudar aqui a cor, vou fazer de vermelho. O Fy, ó aqui o Fy, ele está nessa direção. E do ponto de apoio, ele está a uma distância que ele chamou aqui no nosso desenho de L. Então você vai multiplicar aqui ó, o Fy por L. Logo, eu preciso carregar esse L aqui para baixo na minha função. E o peso, olha onde está o peso, ele está nessa vertical aqui. Certo? E ele está a uma distância D do meu ponto de apoio. Quer dizer que para equilibrar os momentos em relação ao corpo não rotacionar, eu tenho que multiplicar o peso pela distância D. Agora sim eu posso terminar aqui o meu exercício então. O que aconteceu? Ele pediu para eu isolar a letra F
em termos de P. O que eu vou fazer? Esse cosseno que está multiplicando, eu vou passar dividindo do outro lado, e essa letra L que também está multiplicando, eu vou passar dividindo. Portanto, a nossa resolução fica assim, ó. O peso multiplicado pela distância d vai me dar um momento que tenta derrubar o objeto ou rotacioná-lo para baixo. Em compensação, eu tenho tudo isso aqui, que é L vezes F vezes o cosseno de θ, e eu vou passar o L para baixo e o cosseno de θ para baixo também dividindo. E aí eu acabei isolando a letra F em termos de P, como ele havia pedido. E aí a gente vem aqui na alternativa para descobrir alguma que se iguala a ela. E aí logo de cara nós temos a alternativa A. Geralmente essa matéria sobre estática nós vemos no terceiro ano, mas dependendo da apostila, dependendo do sistema de ensino que você tem, pode ser que você vê no primeiro ou no segundo ano, tá bom? Lembrando que eu não estou explicando conteúdo aqui, eu só estou corrigindo a questão com vocês, partindo do ponto que vocês já saberiam essa matéria, tá bom? Mas eu vou preparar vídeos aí no canal para que quem não teve essas matérias possam aprender para depois fazer mais sentido esse vídeo de correção da prova. No próximo vídeo eu vou trazer mais 2 questões corrigidas da FUVEST e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais. Bom estudo. Tchau, tchau.